Olá, primeiro ano B! Como nós já finalizamos a apostila de número 3, teremos aí umas 2 aulas de revisão antes de iniciarmos a próxima apostila, que será a última, a de número 4. E na segunda-feira já se iniciam as provas, na próxima segunda-feira. Nós vamos rever hoje a aula de número 13, Meios Digitais, Novas Tecnologias da Comunicação, que a nossa apostila de número 3, ela foi muito voltada aos meios digitais. Então, nós vamos rever alguns conceitos, ok? Vem comigo, então. Pessoal, depois de ter estudado no trimestre anterior o rádio, a TV, neste trimestre nós vamos estudar o mundo da tecnologia. O computador, os tablets, os smartphones estão muito presentes na nossa vida atual. Tanto que nós estamos aqui conversando, utilizando o quê? Utilizando esses recursos, né? Alguns no celular, outros no notebook, no computador. Então, eles são usados o quê? Para divulgar informações, elaborar trabalhos escolares, hoje, ver as nossas videoaulas, né? Nos meios empresariais, científicos, né? Para estudar aí a doença, a vacina do coronavírus, né? E assim por diante. Realizar operações bancárias, comerciais, mandar mensagens, manter uma rede de vínculos pessoais, né? E para grande parte da sociedade, o mundo sem esses recursos, ele não funciona. Então não há como falar em comunicação hoje em dia desprezando esses recursos digitais. Com a interação da via internet, tecnologias, elas estabelecem novas formas de relação entre as pessoas. Mas não tem como falar em internet sem falar nos aspectos positivos e negativos. Há alguns aspectos negativos, como o risco da perda de privacidade, que por distração e ingenuidade, né, você pode colocar aí muitos dados pessoais e esses dados eles podem ser amplamente divulgados, ferindo a sua intimidade e a sua privacidade. Isso mostra o quê? Que o avanço tecnológico, cada vez mais desenfreado da comunicação digital, ele exige o quê? Exige cuidado da nossa parte e reflexão e pensar um pouco antes, né, de divulgar. Porque palavras também mal empregadas ou brincadeiras de mau gosto, depois que elas são divulgadas pela internet, elas podem gerar o quê? O chamado cyberbullying e se tornar enormemente ofensivas. Então é muito cuidado na hora de divulgar qualquer informação, foto, frase. A internet e as mensagens de celular, elas também servem como um meio de ação política. Pois é, elas podem organizar protestos políticos e até marcha. Bons exemplos é o que nós vemos na televisão acontecendo na Avenida Paulista. O assunto que está em alta naquele momento, ele se torna na rede um evento público. E qualquer um que recebeu aquilo, eles podem participar e chamar quem bem entender. Então pode virar uma grande bagunça. Isso deixa claro que a popularidade da internet, com seu enorme alcance, é uma faca de dois gumes, né? Com coisas boas e coisas ruins. Ela pode ser usada para causas justas ou até injustas, para defender práticas democráticas ou para até se opor a essas práticas democráticas. Agora, na página 8, vamos à leitura do texto para responder às questões 1 e 2. O que é bullying virtual ou cyberbullying? É o bullying que ocorre em meios eletrônicos e mensagens difamatórias ou ameaçadoras circulando por e-mails, sites, blogs, os diários virtuais, redes sociais e celulares. É quase uma extensão do que dizem e fazem na escola, mas com a agravante de que pessoas envolvidas não estão cara a cara. Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários e das ameaças, e os efeitos podem ser tão graves ou piores.
O autor, assim como o alvo, tem dificuldade de sair de seu papel e retomar valores esquecidos ou formar novos, explica Luciene Tognetta, doutora em Psicologia Escolar e pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Questão número 1. Segundo o texto, com as tecnologias de informação e comunicação, a prática do bullying ganha novas nuances de perversidade e é potencializada pelo fato de a. Atingir um grupo maior de espectadores, b. Dificultar a identificação do agressor incógnito, c. Impedir a retomada de valores consolidados pela vítima, d. Possibilitar a participação de um número maior de autores e proporcionar o uso de uma variedade de ferramentas na internet. A resposta correta é a B. Dificultar a identificação do agressor incógnito, porque isso potencializa a perversidade. 2. Você já soube de algum caso de bullying virtual? Como se comportou? Você conhecia os agressores? Denunciou-os a alguém? Pensando nessas questões, escreva um depoimento de 10 linhas, descrevendo suas experiências pessoais e discutindo se o bullying é mais grave ou menos grave do que se o cyberbullying é mais grave ou menos grave do que o bullying que ocorre fora do mundo virtual. Então, vocês vão escrever essas 10 linhas, né? Dando esse depoimento e descrevendo se vocês acham que o cyberbullying é mais grave do que o bullying. Ok? Os textos a seguir, eles servem para responder as questões 3 e 4. Entrevista Almir Suruí. Não temos o direito de ficar isolados. Só contraditório, mas a mesma modernidade que quase dizimou os suruís nos tempos do primeiro contato promete salvar a cultura e preservar o território desse povo. Em 2007, o líder Almir Suruí, de 37 anos, fechou uma parceria inédita com o Google e levou a tecnologia às tribos. Os índios passaram a valorizar a história dos anciãos e a resguardar em vídeos e fotos online as tradições da aldeia. Ainda se valeram de smartphones e GPS para delimitar suas terras e identificar os desmatamentos ilegais. Em 2011, Almir Suruí foi eleito pela revista americana Fast Company um dos 100 líderes mais criativos do mundo dos negócios. Revista Época. Quando o senhor percebeu que a internet poderia ser aliada do povo suruí? Almir Suruí. Meu povo acredita no diálogo. Para nós é uma ferramenta muito importante. Sem a tecnologia, não teríamos como dialogar suficientemente para propor e discutir os direitos e territórios do nosso povo. Nós, povos indígenas, não temos mais o direito de ficar isolados. Ao usar a tecnologia, valorizamos a floresta e criamos um novo modelo de desenvolvimento. Se a gente usasse a tecnologia de qualquer jeito, seria um risco. Mas hoje temos a pretensão de usar a ferramenta para valorizar o nosso povo, buscar a nossa autonomia e ajudar na implementação das políticas públicas a favor do meio ambiente e das pessoas. Questão número 3. O título da entrevista é uma frase da resposta do entrevistado, o líder indígena Almir Suruí. Dentro do contexto, esse título destaca que a resposta correta é a D de dado. Não tirar proveito das tecnologias da informação é desperdiçar uma importante ferramenta para a valorização das tradições indígenas. Questão 4. Responda a mesma pergunta feita pela revista Época a Almir Suruí, mas procurando colocar-se como membro de outro grupo social, que conseguiu transformar novas tecnologias da informação em aliadas à sua causa. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu coloquei novamente a pergunta e a resposta do Suruí, tá? Para a gente não se perder. Então, a pergunta era da revista:
Quando o senhor percebeu que a internet poderia ser aliada do povo suruí? E ele respondeu: sem tecnologia, não teríamos como dialogar suficientemente para propor e discutir novos direitos e territórios do nosso povo. Então, basicamente, ele também estava preocupado em defender aquele território, defender o seu povo. E ele estava fazendo isso como? Utilizando a tecnologia. Outro caso que ele pede para nós citarmos no enunciado é como a tecnologia pode ter defendido outro tipo de grupo, outro país. Então, eu coloquei aqui, ó, colocar-se como um jovem que participou dos protestos que configuraram a Primavera Árabe, quando as redes sociais elas se transformaram num principal canal de manifestação e organização dos grupos que lutavam por mudanças políticas no Egito, na Síria ou na Tunísia. Então elas foram aliadas, né, tecnologias da informação aliadas a uma causa. Agora o texto para a questão 5. Liberdade sem fio. A ONU acaba de declarar o acesso à rede um direito fundamental do ser humano, assim como saúde, moradia e educação. No mundo todo, pessoas começam a abrir seus sinais privados de Wi-Fi. Organizações e governos se mobilizam para expandir a rede para espaços públicos e regiões onde ela ainda não chega, com acesso livre e gratuito. Questão 5. Esse texto foi utilizado em uma proposta de redação do Enem, que solicitava uma reflexão a respeito dos limites entre espaço público e o privado nos dias atuais. Os candidatos tiveram que redigir um texto apresentando proposta de conscientização social que respeitasse os direitos humanos. Você concorda com a ideia de que acesso à internet é um direito fundamental do ser humano? Qual é o risco de estar desconectado do mundo atual? Escreva um texto com no máximo umas 10 linhas, comentando essas questões, para ser publicado na seção de cartas de leitor de uma revista que vinculou a notícia. Então, vocês vão redigir essas 10 linhas, ok? Pensando aí, né, nessa questão do direito à internet ser um direito até do cidadão, né? Pensando também de como é importante hoje quem tem acesso à internet, né? Continuar estudando. E aquelas pessoas que moram em regiões tão afastadas, né? Com crianças, adolescentes, como que eles estão recebendo, né, as videoaulas? Como eles estão fazendo para estudar? Então, use esses exemplos também, ok? Muito obrigada pela participação nesta aula de revisão. Faremos também a revisão da correção de exercícios e, na sequência, novos exercícios referentes a este conteúdo, para treino, ok? Não deixe de realizar. Um grande abraço carinhoso e até a próxima videoaula.